Fiquei em pé junto ao fogão, mexendo o molho para o frango assado e olhando para o relógio. Eram quase 5 horas, e Elaine e o filho ainda não tinham chegado. Garrett e a esposa prometeram estar lá às 5, e Fiona, como sempre, disse que viria quando pudesse. Hoje era o aniversário de 14 anos do meu neto mais velho, Tyler. Eu estava cozinhando havia 2 dias, embora ele provavelmente preferisse pizza e refrigerante. Mas tradições de família são tradições de família. A campainha tocou bem na hora em que eu tirava a torta de maçã com canela do forno, a sobremesa favorita do Tyler desde criança. Mãe, somos nós, a voz de Elaine soou do corredor. Corri para limpar as mãos no avental e saí para cumprimentar nossos convidados. Tyler, agora mais alto do que eu, me abraçou desajeitadamente com um braço, ainda olhando para o celular. Feliz aniversário, querido, beijei-o na bochecha, mesmo que ele estivesse visivelmente desconfortável. 14 anos. Você já é quase um homem adulto. Obrigado, vovó, murmurou ele rapidamente, afastando-se e entrando na sala. Virei-me para Elaine e congelei. Minha filha mais velha, sempre tão arrumada e elegante, estava parada na minha frente com um corte de cabelo estranho. O cabelo dela era mais curto de um lado do que do outro, e a cor era castanho com um toque de roxo. Querida, o que aconteceu com seu cabelo? Perguntei. Elaine suspirou profundamente. Oi, mãe. Também estou feliz em ver você. Desculpe, querida, mas... Hesitei, tentando encontrar as palavras certas. É tão incomum para você. Chama-se Chanel assimétrico. Mãe, tenho 39 anos e posso fazer o que quiser com o meu cabelo, disparou ela ao passar por mim em direção à cozinha. Posso ajudar em alguma coisa? Mordi a língua, decidindo não insistir no assunto. Elaine se tornará particularmente sensível a críticas desde o divórcio. 3 anos se passaram e ela ainda não conseguia superar o fato de Brandon tê-la deixado por sua jovem colega. Eu sempre soube que ele não era o homem certo para minha namorada. Pode fatiar a salada, eu disse, voltando para o fogão. Como vai o trabalho? Como sempre, Elaine deu de ombros, pegando uma tábua de corte. Muitos relatórios no final do trimestre. Como está o Tyler na escola? Os professores dele estão satisfeitos com ele? Elaine congelou por um segundo. Tudo bem, mãe. Está tudo bem. Eu conhecia aquele tom. Algo estava claramente errado, mas ela não queria falar sobre isso. Talvez fosse matemática de novo. Tyler teve uma professora horrível no ano passado, e eu até fui à escola falar com a diretora. Sabe, eu poderia dar aulas particulares para ele. A matemática era ensinada de forma muito diferente quando eu estava na escola. Mais estruturada. Mãe, Elaine se virou para mim, segurando uma faca para cortar legumes. Por favor, não comece. Já temos tudo sob controle. Franzi os lábios. Claro, sob controle. Assim como no ano passado, quando o menino quase teve que repetir de ano. Se não fossem as minhas aulas extras com ele. A campainha interrompeu meus pensamentos. Deviam ser Garrett e a família. Corri para abrir a porta. Minha filha do meio estava parada na porta com 2 crianças, Lucy, de 6 anos, e Owen, de 4. Sua esposa, Haley, sorria docemente, segurando um embrulho nos braços. Vovó, gritaram as crianças e correram para me abraçar. Meus amores, beijei-os no rosto. Como vocês cresceram em 2 semanas. Oi, mãe. Garrett me abraçou sem jeito, com um leve cheiro de óleo de motor e cigarro. Desculpe o atraso. Está tudo bem. Sorri, deixando-os entrar. A Elaine acabou de chegar. Trouxemos vinho, disse Haley, entregando-me uma garrafa. Obrigada, querida. Peguei a garrafa, lembrando que era vinho barato de supermercado, embora eu já tivesse dito várias vezes que me dava dor de cabeça. Entrem. Tirem os casacos. Enquanto todos se acomodavam na sala de estar,
Não pude deixar de notar como Garrett parecia desleixado. Sua calça jeans estava manchada de óleo e sua camisa claramente precisava ser passada. Aproximei-me dele enquanto ele ajudava as crianças a tirar os sapatos. Garrett, querido, como vai o trabalho? Está tudo bem com o dinheiro? Perguntei baixinho para que Haley não ouvisse. Ele me lançou um olhar irritado. Está tudo bem, mãe. Só estive ocupado na oficina antes do fim de semana. Só estou preocupada. Se precisar de ajuda, sabe, estou sempre. Não precisamos de ajuda, ele retrucou. Estamos bem. Notei que Elaine e Garrett trocaram olhares. Era o mesmo olhar que usavam desde a infância, quando achavam que eu estava me intrometendo demais. Mas é errado uma mãe se preocupar com os filhos? Tyler, exclamou Haley ao entrar na sala. Feliz aniversário, campeão! Como você pode ter 14 anos? Você estava tão pequeno quanto o nosso Owen ontem. Tyler ergueu os olhos do celular e deu um sorriso sem graça. Percebi que Elaine nem tentou fazê-lo guardar o aparelho durante uma festa de família. Na minha época, ninguém ousaria sentar à mesa com o celular. A Fiona disse que chegaria em meia hora, eu disse, voltando para a cozinha. Espero que ela não encontre outro rapaz inadequado no caminho. Mãe, Elaine revirou os olhos. Você pode pelo menos não começar hoje? O quê? Só estou preocupado com ela. Ela tem 31 anos e ainda não conheceu ninguém sério. Talvez ela não queira ninguém sério, interrompeu Garrett, ajudando a pôr a mesa. Nem todo mundo nasceu para a vida em família. Bobagem, respondi. Na idade dela, eu já tinha 3 filhos e trabalhava em tempo integral. Os tempos mudaram, mãe, disse Elaine. As pessoas escolhem caminhos diferentes. Eu não disse nada, mas discordei. Fiona simplesmente não tinha conhecido a pessoa certa. E, como mãe dela, era meu dever ajudá-la. Eu estava de olho no filho do meu ex-colega, Ethan, um jovem médico muito promissor. Eu definitivamente teria que mencioná-lo hoje. Quando Fiona finalmente chegou, todos já estavam sentados à mesa. Minha filha mais nova entrou em casa como um furacão, com os braços cheios de presentes para Tyler e pedindo desculpas pelo atraso. Desculpa, mãe. O trabalho estava uma loucura. Ela me deu um beijo na bochecha e cumprimentou a todos. Está tudo bem, querida, sorri, notando que ela havia perdido peso e parecia cansada. Você não parece bem. Está se alimentando direito? Fiona suspirou quase imperceptivelmente. Sim, mãe. Está tudo bem. Só muito trabalho na clínica. Você trabalha demais. Precisa descansar mais, eu disse, colocando um prato cheio de comida na frente dela. E comer direito. Olha como você emagreceu. Sua pele e seus ossos. Mãe, eu tenho 31 anos. Sei cuidar de mim mesma, disse Fiona, sentando-se à mesa ao lado de Tyler. Oi, aniversariante. Como você está? Notei que meus filhos trocaram olhares novamente. O que foi que eu disse? É errado se preocupar com a saúde da própria filha? O jantar começou relativamente tranquilo. Servi os pratos que havia preparado durante 2 dias, frango assado com ervas, purê de batatas com alho, salada de legumes e pão caseiro. Todos elogiaram a comida, mas notei que Tyler mal havia tocado no prato. Tyler, querido, você não está com fome? Perguntei, acrescentando mais batatas ao seu prato. Fiz isso especialmente para você. Mãe, ele não quer mais, interrompeu Elaine. Não o obrigue. Não estou forçando ele. Só estou preocupada. Um corpo em crescimento precisa de comida boa, não de salgadinho e refrigerante. Vovó, eu não estou com fome, murmurou Tyler, empurrando o prato para longe. Você está com uma aparência horrível, eu disse, encarando-o, você está pálido. Está doente? Ele está bem, disparou Elaine. Só está cansado do treino. Que treino? Perguntei, surpreso.
Você não me contou que ele começou a praticar esportes. Futebol, mãe. O Tyler joga futebol há 3 meses. 3 meses? E você não me contou? Fiquei perplexa. E a asma dele? O Dr. Langley disse que ele deveria evitar exercícios ao ar livre. Isso foi há 6 anos, mãe. Elaine largou o garfo. Ele não tem uma crise há séculos. O Dr. Reed disse que ele podia praticar esportes. O quê? Dr. Reed? Por que o senhor trocou de médico e não me avisou? Porque eu sabia que você começaria por aí, suspirou Elaine. Trocamos de médico porque nos mudamos para um bairro diferente. Lembra? Claro que me lembrei. Elaine tinha se mudado para o outro lado da cidade depois do divórcio, para um bairro duvidoso com aluguel barato. Eu tinha me oferecido para deixá-la ficar comigo, mas ela recusou. Mesmo assim, você deveria ter me consultado, insisti. Tenho 40 anos de experiência como enfermeira. Sei como é importante consultar um bom médico. Um silêncio tenso pairava sobre a mesa. Percebi que Garrett e Fiona trocavam olhares. Quem quer mais? Perguntei, tentando descontrair o ambiente. Eu, por favor, disse Haley, estendendo o prato. Está tudo delicioso, Muriel. Obrigada, querida, sorri. A propósito, Fiona, eu queria te contar uma coisa. Lembra da Martha Pearson, com quem trabalhei no hospital? O filho dela, Ethan, voltou recentemente para Durham. Ele é médico agora, trabalhando no Hospital Central. É um rapaz muito simpático, solteiro. Pensei que talvez vocês dois pudessem. Mãe, Fiona me interrompeu bruscamente. Por favor, não. Não estou procurando um relacionamento agora. Mas por quê? Você tem 31 anos, querida. O tempo está passando. Eu sei quantos anos tenho, Fiona retrucou, e eu decido quando e com quem quero namorar. Eu só quero ajudar, dei de ombros. Você trabalha tanto que não tem tempo para a vida pessoal. Talvez devêssemos passar para os presentes, sugeriu Garrett, tentando mudar de assunto. Ótima ideia, Elaine interrompeu. Tyler, você está pronto para abrir seus presentes? Meu neto se animou pela primeira vez naquela noite. Enquanto ele desembrulhava os presentes, comecei a limpar a mesa, um pouco irritada. Por que meus filhos sempre levavam meus conselhos tão a mal? Eu só quero o melhor para eles. Quando todos foram para a sala tomar chá e comer bolo, notei Garrett conversando baixinho com Haley perto da janela. Eles pareciam preocupados. Aproximei-me deles com o bule de chá. Está tudo bem? Perguntei, enchendo suas xícaras. Sim, mãe. Está tudo bem, respondeu Garrett rapidamente. Você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa? Não é nada, Haley sorriu tensamente. Você pode me contar, insisti. Talvez eu possa ajudar. Garrett suspirou. Mãe, sério? Não é nada. Estávamos só discutindo as contas. As contas? Você está com problemas financeiros? Abaixei a voz. Eu posso ajudar. Tenho economias. Não, disse Garrett com firmeza. Nós daremos um jeito. Mas se você estiver passando por momentos difíceis... Mãe, Garrett elevou a voz. Nós daremos um jeito. Obrigado. Afastei-me, sentindo-me rejeitada. Por que não me deixavam ajudar? Não foi para isso que trabalhei a vida toda, economizando cada centavo para sustentar meus filhos quando precisassem de mim? Quando chegou a hora do bolo, todos se reuniram ao redor da mesa. Peguei um bolo grande de chocolate com 14 velas e o coloquei na frente de Tyler. Faça um pedido, querida. Tyler fechou os olhos, pensou por um segundo e apagou as velas. Todos aplaudiram. O que você desejou? Perguntei, começando a cortar o bolo. Vovó, se ele nos contar, não vai acontecer, sorriu Fiona. Claro, claro, ri. Quem quer um pedaço grande?
Enquanto eu distribuía o bolo, notei que Elaine não tinha dado um guardanapo para Tyler. Tyler, aqui está um guardanapo, eu disse, entregando-lhe um guardanapo de papel. Não suje sua camiseta nova. Mãe, Elaine revirou os olhos. Ele pode decidir sozinho se quer um guardanapo. Só não quero que ele se suje. Chocolate é difícil de lavar. Ele não é mais uma criança, disse Elaine. Ele tem 14 anos. Mesmo assim, boas maneiras nunca são demais. Virei-me para o meu neto. Tyler, como vai a escola? A Elaine disse que você está indo bem em matemática este ano. Tyler deu de ombros vagamente. Está tudo bem. Só um pouco. Franzi a testa. Talvez você precise de ajuda. Eu poderia vir aqui algumas vezes por semana e te ajudar com a lição de casa. Mãe, Elaine largou o garfo. Eu já disse que estamos bem. Tyler tem um tutor na escola. Um tutor? Por que você não me contou? Quem é? Ele é qualificado. É um programa extracurricular. Elaine começou a perder a paciência. A professora de matemática dele trabalha com ele depois da aula, 2 vezes por semana. E você acha que isso é suficiente? Ano passado. Mãe, por favor, Elaine elevou a voz. Eu decido o que é melhor para o meu filho. Só estou tentando ajudar. Comecei a me irritar. Afinal, se não fosse por mim, Tyler não teria passado nas provas do ano passado. Vovó, disse Tyler baixinho. Posso ir brincar? Claro, querido, sorri para ele. Não se esqueça do bolo. Quando Tyler saiu e as crianças menores foram assistir desenhos animados em outra sala, virei-me para Elaine. Não entendo por que você é tão negativa em relação à minha ajuda. Só quero o melhor para o Tyler. Não é isso, mãe. Elaine cruzou os braços. A questão é que você está constantemente minando a minha autoridade. Você está fazendo o Tyler pensar que você não confia nas minhas decisões como mãe. Isso não é verdade, protestei. Só estou me oferecendo para ajudar. O que há de errado nisso? É assim que você faz, mãe, interrompeu Fiona. Você não oferece, você insiste. E se alguém discorda de você, você se ofende. Não estou ofendida, disse eu, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Só não entendo por que você rejeita minha ajuda. Já fiz tanto por você. E você nunca nos deixa esquecer disso, murmurou Garrett. O que você disse? Virei-me para ele. Nada, mãe, ele desviou o olhar. Não, me diga, insisti. O que você quis dizer? Garrett suspirou. Mãe, somos gratos por tudo que você fez por nós. É verdade, mas às vezes parece que você usa isso como uma alavanca. Se não fizermos o que você quer, você nos lembra o quanto se sacrificou por nós. Fiquei perplexo. Era assim que eles percebiam a minha preocupação? Eu não quis, gaguejei. Eu só quero ajudar. Nós sabemos, mãe, disse Fiona suavemente. Mas precisamos de espaço para cometer nossos próprios erros e fazer nossas próprias escolhas, acrescentou Elaine. Mesmo que você não concorde com eles. Senti o ressentimento crescendo dentro de mim. Depois de tudo que fiz por eles, depois de todas as noites sem dormir, depois de todos os sacrifícios, eles estavam apenas me rejeitando. Eu te criei sozinha depois que seu pai morreu, minha voz tremeu. Trabalhei em 2 empregos para que você pudesse ter tudo o que precisava. Eu abri mão da minha vida por você. Viu? Elaine ergueu as mãos. É exatamente disso que estamos falando. Toda vez que tentamos estabelecer limites, você começa a listar seus sacrifícios porque parece não apreciá-los. Levantei a voz, sentindo o ressentimento crescer. Nós os apreciamos, mãe, disse Garrett. Mas isso não significa que temos que deixar você controlar as nossas vidas. Controle? Fiquei atordoada. Eu não estou controlando. Estou me importando.
Há uma diferença entre se importar e controlar, disse Elaine. E você cruzou essa linha há muito tempo. Não acredito que estou ouvindo isso, balancei a cabeça. Depois de tudo que fiz por você. Mãe, Elaine respirou fundo, claramente tentando se conter. Ninguém nega que você fez muito por nós. Mas isso não lhe dá o direito de nos dizer como viver nossas vidas, com quem namorar ou como criar nossos filhos. Não estou dizendo o que fazer. Estou aconselhando. Senti as lágrimas começarem a rolar pelo meu rosto. Não, mãe, Elaine se levantou da mesa. Você não está dando conselhos. Está criticando meu cabelo, minha escolha de médico para o Tyler, como eu o crio. Mas você comete erros, eu disse abruptamente. Você deixa o Tyler passar tempo demais no celular. Você não cuida do que ele come. Você. Chega. Elaine elevou tanto a voz que as crianças no quarto ao lado ficaram em silêncio. A vida é minha e do meu filho. Vocês só sabem reclamar e se meter na vida dos outros. Um silêncio pesado pairava no quarto. Olhei para minha filha, sem acreditar no que ouvia. Como ela podia dizer aquilo depois de tudo o que eu tinha feito por ela? Levantei-me lentamente da mesa. Minhas mãos tremiam, mas tentei manter a dignidade. Vejo que minha preocupação não é bem vista aqui, disse baixinho. Não vou mais incomodá-lo. Fui até o corredor, peguei minha bolsa e saí de casa sem olhar para trás. Pela primeira vez em muitos anos, me senti indesejada pelos meus próprios filhos. Tudo o que eu havia feito, todo o meu amor e carinho, havia sido percebido como interferência, como controle. Caminhei até o ponto de ônibus e sentei-me em um banco, deixando as lágrimas rolarem livremente pelo meu rosto. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu estivesse mesmo interferindo demais. Mas eu sempre quis apenas o melhor para eles. O ônibus parou e eu subi os degraus, sem saber para onde estava indo. Eu só sabia que não podia voltar para casa. Não agora. Não depois do que Elaine tinha dito. Sentei-me no ônibus, ignorando a paisagem que passava pela janela. Minhas lágrimas haviam secado, deixando rastros salgados em minhas bochechas. As palavras de Elaine ecoavam na minha cabeça. Você só sabe reclamar e se meter na vida dos outros. Cada palavra era como uma facada no meu coração. Como ela pôde dizer aquilo? Eu só queria ajudar. O ônibus parou no último ponto, e só então percebi onde estava, Brunswick Hill, uma pequena cidade a 20 quilômetros de Durham. Era lá que morava minha velha amiga Lorna Patterson, com quem trabalhei no hospital muitos anos antes. Talvez fosse um sinal do destino. Peguei meu celular e encontrei o número da Lorna. Não nos víamos há quase um ano, só nos falávamos por telefone ocasionalmente, durante as férias. Mas eu sabia que podia contar com ela. Lorna, eu disse quando ela atendeu. É a Muriel. Muriel, que surpresa agradável. Como você está? Nada ótimo, para ser sincero, minha voz falhou. Estou em Brunswick Hill e não tenho para onde ir. O que aconteceu? A voz de Lorna parecia preocupada. É uma longa história. Posso passar aí só uma noite? Claro, querida. Você sabe meu endereço. Estarei esperando. Meia hora depois, eu estava na porta de uma casa elegante de 2 andares em uma rua tranquila. Lorna abriu a porta e, ao me ver, bateu palmas. Meu Deus, Muriel, você está horrível. Entre logo. Lorna me levou a uma sala de estar aconchegante. Aos 69 anos, ela parecia mais jovem do que eu, em forma, com cabelos grisalhos curtos e olhos castanhos vibrantes. Depois que o marido morreu, há 10 anos, ela não desistiu e começou a viver uma vida ativa, viajando, praticando yoga e administrando um clube do livro na biblioteca local. Sente-se. Vou fazer um chá, disse ela, apontando para o sofá. E aí você pode me contar tudo. Afundei no sofá, sentindo-me incrivelmente cansada. O aniversário do Tyler, a discussão com as crianças, a viagem de ônibus sem sentido, tudo desabou sobre mim.
Lorna voltou com 2 xícaras de chá e um prato de biscoitos. Ela se sentou ao meu lado e olhou fixamente nos meus olhos. Me conta. E contei a ela sobre o jantar em família, sobre os comentários ofensivos das crianças, sobre as últimas palavras de Elaine, depois das quais saí de casa. A cada palavra, eu sentia ressentimento e incompreensão crescendo dentro de mim. Dediquei minha vida inteira a eles, Lorna. Minha vida inteira. E eles dizem que eu os controlo, que interfiro nos negócios deles. Mas como cuidar dos meus próprios filhos pode não ser da minha conta? Lorna ouviu sem interromper, apenas assentindo ou franzindo a testa ocasionalmente. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento, como se estivesse refletindo sobre o que tinha ouvido. O que você acha? Perguntei finalmente. Acho que você realmente ama seus filhos, Muriel, começou Lorna lentamente. Mas você não os deixa ser independentes. O quê? Fiquei atordoada. Você acha que eu também sou controladora demais? Acho que não. Eu sei, Lorna sorriu gentilmente. Lembra como você ligava para o Garrett todos os dias na faculdade para ter certeza de que ele estava se alimentando direito? Ou como você insistia que a Fiona fosse para a faculdade de medicina, mesmo ela querendo estudar arte? Eu só estava cuidando deles, protestei. Garrett só comia hambúrgueres, e Fiona, que futuro tem uma artista? Eu queria que ela tivesse um emprego estável. E como ela está agora? Feliz na clínica, será? Fiona sempre parecia cansada, raramente sorria e, quando nos víamos, ela era mais calada do que falante. Ela está acostumada, respondi, incerto. Ela tem um bom salário, estabilidade. Mas não a felicidade, concluiu Lorna. Muriel, você sempre achou que sabia o que era melhor para seus filhos, mas eles agora são adultos, com seus próprios desejos e ideias sobre a vida. Mas eu sou a mãe deles. Claro, sei o que é melhor para eles. Quando eram pequenos, sim. Mas agora já tem mais de 30, Muriel. Eles têm a própria vida, os próprios filhos. Senti meus olhos se encherem de lágrimas novamente. Então, você acha que eu também sou uma péssima mãe? Não, querida, Lorna pegou minha mão. Você é uma mãe maravilhosa que ama demais os filhos. Tanto que não consegue deixá-los ir. Ficamos em silêncio enquanto o chá esfriava em nossas xícaras. Pensamentos, lembranças e fragmentos de conversas com meus filhos giravam em minha cabeça. Lorna estava certa? Eu estava mesmo impedindo-os de viver suas próprias vidas? Venha, vou te mostrar o seu quarto, disse Lorna finalmente. Você precisa descansar. Continuaremos nossa conversa amanhã de manhã. O quarto de hóspedes era pequeno, mas aconchegante. Lorna me deu sua camisola e hobby, me mostrou o banheiro e me desejou boa noite. Deitei-me na cama, mas o sono não vinha. Os rostos dos meus filhos surgiram diante dos meus olhos, magoados, irritados, cansados. Será que eu realmente os tinha deixado assim? A manhã trouxe clareza e determinação. No café da manhã, eu disse a Lorna, acho que preciso ficar aqui por um tempo. Preciso resolver as coisas, tanto para mim quanto para o meu relacionamento com meus filhos. Você se importa? Claro que não, Lorna sorriu. Fique o tempo que precisar. Vou gostar da sua companhia. Obrigada, apertei a mão dela. Posso ajudar em casa, cozinhar? Não, não, Lorna balançou a cabeça. Você é minha convidada. Descanse, dê uma volta, pense. Estou de plantão na biblioteca amanhã, então posso te mostrar a cidade. Brunswick Hill revelou-se um lugar encantador, ruas estreitas com casas elegantes, um parque bem cuidado no centro, cafés aconchegantes e, claro, a biblioteca, o orgulho dos moradores locais. Quando Lorna me mostrou o prédio de tijolos vermelhos com janelas altas e enormes portas de madeira, senti uma pontada de inveja. Fazia tanto tempo que eu não ia a uma biblioteca. Antes de ter filhos, eu adorava ler, mas depois disso todo o meu tempo era ocupado pelo trabalho e pelos cuidados com a família.
Estamos com falta de voluntários, Lorna mencionou casualmente enquanto me mostrava a sala de leitura. Especialmente para a sessão infantil. Você gostaria de ajudar? 3 ou 4 horas por semana. Não mais. Eu perguntei surpreso. Mas eu não entendo nada de bibliotecas. Mas você é ótima com crianças, Lorna sorriu. Elas vêm depois da escola, e alguém tem que ajudá-las a escolher os livros e, às vezes, ler em voz alta para os pequenos. Não é difícil. Pensei nisso. Por que não? Isso me distrairia e me impediria de sentir pena de mim mesma. Ok, assenti. Eu faço isso. Naquele mesmo dia, liguei para minha vizinha em Durham e pedi que ela cuidasse da minha casa e regasse minhas flores. Contei que ia visitar uma amiga por alguns dias. Não mencionei as crianças e, felizmente, ela não me pediu. Naquela noite, sentado na aconchegante sala de estar de Lorna com uma xícara de chocolate quente, finalmente decidi verificar meu celular. 5 chamadas perdidas de Elaine, 3 de Fiona, 2 de Garrett. Várias mensagens. Mãe, onde você está? Mãe, por favor, ligue. Mãe, estamos preocupados. Desliguei o celular e o coloquei na mesa. Você não vai retornar a ligação? Perguntou Lorna. Não, respondi com firmeza. Agora não. É bom que eles se preocupem um pouco. Muriel, disse Lorna, eu sei que parece vingativo. Eu sei, suspirei. Mas preciso de tempo. E eles também. Lorna não discutiu, apenas assentiu e sugeriu que assistíssemos a um filme antigo juntas. Nos acomodamos no sofá com cobertores e passamos a noite rindo de uma comédia dos anos 1970. Pela primeira vez em muito tempo, senti que não era mãe, apenas uma mulher que podia desfrutar dos prazeres simples da vida. Os dias em Brunswick Hill passaram lenta e pacificamente. Ajudei Lorna com as tarefas domésticas, apesar de seus protestos, preparei o jantar, andei pela cidade e conheci os vizinhos. 2 vezes por semana, eu trabalhava como voluntária na biblioteca, ajudando crianças a escolher livros e, às vezes, lendo em voz alta para os pequenos. Gostei de ver seus rostos entusiasmados, de responder às suas perguntas intermináveis e de ajudá-los com a lição de casa. E, surpreendentemente, não senti necessidade de controlá-los nem de dar conselhos aos seus pais. Todas as noites, eu verificava meu celular. Ligações e mensagens das crianças continuavam chegando, mas eu não atendia. Não porque quisesse puni-las, mas porque ainda não estava pronta para conversar. Eu precisava me entender e entender meu papel na vida delas. No meu 5º dia em Brunswick Hill, Lorna sugeriu que eu fosse a um café local para a reunião do clube do livro dela. Vai ser bom para você conhecer gente nova, disse ela. Todos têm mais ou menos a nossa idade e são pessoas muito interessantes. Concordei, embora estivesse um pouco nervoso por dentro. Fazia tanto tempo que eu não conhecia ninguém. Todos os meus contatos sociais nos últimos anos se limitavam aos meus filhos, netos e alguns vizinhos. O clube do livro se reuniu em um café pequeno e aconchegante na rua principal. 6 pessoas, 4 mulheres e 2 homens, todos com mais de 60 anos, estavam sentadas a uma mesa grande perto da janela. Lorna me apresentou, e todos sorriram calorosamente, abrindo espaço para nós. Estamos falando da senhora da Lova e hoje, disse a mulher grisalha chamada Margaret. Você leu Virginia Woolf? Há muito tempo, admiti, na faculdade. Tudo bem, sorriu o homem de barba bem feita, que se apresentou como Harold. Nós conversamos mais do que discutimos livros. E, de fato, a conversa rapidamente mudou da literatura para as notícias, fofocas locais e viagens. Sentei-me em silêncio, ouvindo a conversa animada, e senti uma estranha mistura de inveja e admiração. Essas pessoas, da minha idade ou até mais velhas, viviam vidas plenas, tinham hobbies, planos, opiniões, e eu? Eu estava tão imersa na vida dos meus filhos que me perdi. E você, Muriel, no que está interessada? Perguntou-me John, uma mulher enérgica de cabelos ruivos brilhantes. Eu não tenho certeza, gaguejei.
Tenho 3 filhos e 4 netos. Eles ocupam todo o meu tempo. Ah, que maravilha! John sorriu. Meus 2 netos moram na Austrália, então eu só vejo meus netos pelo Skype. Mas, eu queria saber, o que você gosta de fazer? Pensei nisso. O que eu poderia dizer? Que eu ligaria para os meus filhos 10 vezes por dia? Que eu verificaria se a Elaine estava criando o Tyler corretamente? Que eu estava tentando encontrar um marido adequado para Fiona? Eu não sei, admiti honestamente. Eu adorava ler, mas agora não tenho mais hobbies. Nunca é tarde para começar, Harold piscou para mim. Aprendi a tocar saxofone na aposentadoria. Mas meus vizinhos não estão muito animados. Todos riram, e eu também. Talvez ele tivesse razão. Talvez fosse hora de começar a viver para mim. Quando cheguei em casa, em Lorna, naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Fragmentos das conversas do dia, os rostos de novos conhecidos, suas histórias, giravam na minha cabeça. E, contra esse pano de fundo, estavam os rostos dos meus filhos, suas palavras, sua irritação. Na manhã seguinte, durante o café da manhã, decidi ter a conversa que vinha adiando há dias. Lorna, você disse que eu interfiro demais na vida das crianças, mas como posso evitar? Eu vejo quando elas cometem erros. Eu não deveria ajudar? Lorna largou o jornal e me olhou atentamente. Claro que sim, mas há uma diferença entre ajudar e controlar. Ajuda é oferecida, não imposta. E ajuda não vem com críticas ou lembretes de erros passados. Eu não os critico, protestei. Sério, Lorna arqueou uma sobrancelha. Que tal se não fosse por mim? Tyler não teria passado nas provas do ano passado, ou lembretes do quanto você fez por eles quando se recusaram a seguir seus conselhos? Abri a boca para argumentar, mas não consegui encontrar as palavras. Lorna tinha razão. Eu usei minhas conquistas passadas como alavanca. Mas eu realmente me sacrifiquei muito por eles, eu disse baixinho. Eles não deveriam apreciar isso? Deveriam, assentiu Lorna. Mas você não pode exigir gratidão. E outra coisa, Muriel, você está sempre falando dos seus sacrifícios. Mas foram sacrifícios mesmo? Ou foram escolhas suas? Fiquei pensando. Depois que meu marido, Howard, morreu, dediquei-me inteiramente aos meus filhos. Recusei uma promoção no hospital que me obrigaria a trabalhar mais horas. Parei de ver meus amigos e abandonei meus hobbies, tudo pelo bem dos meus filhos. Mas ninguém me forçou a fazer essa escolha. Decidi por mim mesma que meus filhos eram a coisa mais importante da minha vida. Foi uma escolha minha, admiti finalmente. Mas eu fiz isso por eles. E isso é maravilhoso, Lorna sorriu. Você é uma mãe maravilhosa, Muriel, mas agora que seus filhos cresceram, talvez seja hora de fazer uma escolha por si mesma. As palavras dela me fizeram pensar. E se eu dedicasse pelo menos parte da minha energia não controlando a vida dos meus filhos adultos, mas sim na minha própria vida, em livros, em novos amigos, em viagens? Naquele dia, enquanto trabalhava na biblioteca com as crianças, me peguei não tentando controlá-las. Eu as ajudava quando pediam ajuda, respondia às suas perguntas, mas não impunha minha opinião nem dizia quais livros deveriam ou não ler. E, surpreendentemente, as crianças gravitavam em minha direção, me contavam sobre seus interesses e pediam conselhos. À noite, verifiquei meu celular novamente. Novas ligações, novas mensagens. Mãe, por favor, nos avise que você está bem. Mãe, estamos muito preocupados. Mãe, me desculpe pelo que eu disse. Vamos conversar. A última era da Elaine. Senti um nó na garganta. Talvez fosse hora de responder. Mas o que eu diria? Que eu entendia meus erros. Que eu não interferiria mais. Mas isso não era verdade. Ainda acredito que estava certo em muitas situações. Elaine realmente deixou Tyler escapar de muita coisa. Garrett era péssimo com dinheiro.
Fiona deveria mesmo pensar na sua vida pessoal antes que fosse tarde demais. Desliguei o celular. Não, eu ainda não estava pronta para conversar. Precisava de mais tempo para me entender meus sentimentos, meu papel como mãe de filhos adultos. Os dias se passaram. Adaptei-me à vida em Brunswick Hill como se sempre tivesse vivido lá. Trabalho na biblioteca, reuniões do clube do livro, caminhadas com Lorna e suas amigas. Até me matriculei em um curso de informática para formandos na faculdade local. Descobri que aprender algo novo na minha idade não só era possível, como também emocionante. Durante todo esse tempo, pensei nos meus filhos, analisei nossos relacionamentos e me lembrei de momentos em que minha interferência causou conflitos. Comecei a entender que Lorna estava certa. Eu realmente estava ultrapassando limites, não os deixando ser independentes, exigindo gratidão pelo meu cuidado. Mas, ao mesmo tempo, me senti magoada. Seria errado querer o melhor para eles? Seria errado tentar protegê-los de erros? E não poderiam expressar sua insatisfação de uma forma mais respeitosa do que o grito de Elaine: "Vocês só sabem reclamar e se intrometer na vida dos outros?" Durante uma de nossas conversas noturnas, compartilhei esses pensamentos com Lorna. "Sei que fui muito intrometida", disse eu. "Mas eles também não são perfeitos. Poderiam ter me contado com calma, em vez de deixar a irritação acumular por anos e depois explodir." "Você tem razão", assentiu Lorna. "A comunicação é uma via de mão dupla." "Mas pense bem, Muriel. Talvez eles estivessem tentando te dizer, e você não ouviu." Pensei nisso. Haveria sinais que eu tivesse ignorado? Suspiros irritados quando eu dava conselhos não solicitados? Respostas curtas às minhas perguntas? A relutância deles em compartilhar seus problemas comigo? Talvez estivessem tentando impor limites, e eu não percebi. Você pode ter razão, admiti. Eu estava tão concentrado em querer ajudar que não percebi os sinais deles. Viu? Lorna sorriu. Você está começando a entender. Esse é o primeiro passo para a mudança. Mas o que eu faço agora? Perguntei. Como posso mudar um relacionamento que levou anos para ser construído? Comece com uma conversa, aconselhou Lorna. Uma conversa honesta, sem acusações ou desculpas. Admita seus erros, mas também expresse seus sentimentos. E, o mais importante, aprenda a ouvir. Ouça de verdade seus filhos. Assenti, sabendo que Lorna estava certa. Mas uma voz dentro de mim me dizia que eu ainda não estava pronta para aquela conversa. Eu precisava de um pouco mais de tempo para entender completamente meu papel naquela situação, para aceitar o fato de que, apesar das minhas melhores intenções, eu frequentemente piorava as coisas. Continuei ignorando ligações e mensagens dos meus filhos. E embora ficasse mais difícil a cada dia, eu sentia falta deles, dos meus netos, da minha casa. Mas eu sabia que, se voltasse agora, nada mudaria. Voltaríamos a jogar pelas velhas regras. Eu controlaria, eles ficariam irritados e, no final, brigaríamos de novo. As 2 semanas da minha estadia em Brunswick Hill passaram voando. Envolvi-me cada vez mais com a vida local, fiz novos amigos e descobri novos interesses. E, a cada dia que passava, percebia cada vez mais o quanto havia perdido ao me concentrar apenas na vida dos meus filhos. Eu poderia ter tido minha própria vida, meus próprios hobbies, meus próprios amigos. Eu poderia ter sido mais do que apenas uma mãe. Eu poderia ter sido Muriel, uma mulher com seus próprios interesses e desejos. Mas, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de pensar nos meus filhos. Eu me preocupava com eles, sentia saudades, queria saber como estavam sem mim. Estariam bem? Quem estava ajudando Elaine com Tyler? Quem estava lembrando Garrett de pagar as contas? Quem estava apoiando Fiona quando ela estava se sentindo mal? Você não pode se esconder aqui para sempre, Lorna me disse uma noite. Cedo ou tarde, você terá que voltar e falar com eles. Eu sei, suspirei. Mas tenho medo de que nada mude.
Que eu volte aos meus velhos hábitos e que eles voltem a ficar irritados comigo. A mudança começa com a conscientização, sorriu Lorna. E você se tornou muito consciente nas últimas 2 semanas. Agora é hora de dar o próximo passo. Converse com as crianças, ouça-as e diga a elas como você se sente e o que pensa. Sem acusações, sem repreensões, apenas uma conversa honesta. Eu sabia que ela estava certa. Mas uma voz dentro de mim me dizia que eu ainda não estava pronta para aquela conversa. Precisava de um pouco mais de tempo para organizar meus pensamentos e me preparar para o encontro com meus filhos. E, para ser sincero, eu estava com medo. Com medo de ouvir o que pensavam de mim. Com medo de admitir meus erros. Com medo de mudar. Mas de uma coisa eu tinha certeza: eu não poderia ser a Muriel que controlava cada movimento dos filhos adultos, que exigia gratidão por seus cuidados, que não ouvia seus pedidos de espaço para viverem suas próprias vidas. Eu precisava mudar se quisesse manter meu relacionamento com meus filhos. Ao mesmo tempo, não pude deixar de me sentir amargurada por minhas boas intenções, meu amor e carinho serem percebidos como interferência e controle. Eu reconhecia parcialmente minha culpa. Mas, no fundo, ainda acreditava que meus filhos eram ingratos, que não apreciavam todos os sacrifícios que eu havia feito por eles, que poderiam ter expressado sua insatisfação de uma forma mais respeitosa do que o desabafo de Elaine no aniversário de Tyler. Eu estava em uma encruzilhada, sem saber qual caminho escolher. Deveria voltar para meus filhos e tentar mudar nosso relacionamento, ou deveria ficar em Brunswick Hill, começar uma nova vida e focar em mim mesma em vez deles? Ambos os caminhos me assustavam. Ambos exigiam uma coragem que eu não tinha certeza se tinha. Eu estava sentada na pequena biblioteca em Brunswick Hill, ajudando uma menina de tranças a escolher um livro sobre dinossauros. Ela me mostrou as ilustrações animadamente, contando sobre cada réptil com tanto entusiasmo que não consegui conter um sorriso. Meu favorito é o Triceratops, disse ela, apontando para o dinossauro com chifres. Ele tem 3 chifres. Viu? Muito impressionante, sorri para ela. Você sabia que o Triceratops foi um dos últimos dinossauros a viver na Terra? A garota balançou a cabeça, olhando para mim com os olhos arregalados. Como a senhora sabe tanto, senhora Hodgson? Ah, eu lia muito com meu neto, respondi, sentindo uma pontada no coração ao me lembrar de Tyler. Ele também adorava dinossauros quando era pequeno. Ele não gosta delas agora? Perguntou a menina, surpresa. Ele já é um menino grande, eu disse, tentando sorrir. Ele tem 14 anos e tem outros interesses, como minha irmã mais velha. A menina assentiu, compreensiva. Ela só fala de meninos. É chato. Eu ri, mas, no fundo, sentia saudade dos meus netos, dos meus filhos. Eu não atendia às ligações ou mensagens deles havia 2 semanas, mesmo checando o celular todos os dias. No início, as mensagens eram de irritação. Mãe, onde você está? Mãe, você não pode simplesmente desaparecer assim. Depois, ficaram preocupadas. Mãe, estamos preocupadas. Por favor, nos avise que você está bem. E, nos últimos dias, passaram a se sentir culpadas implorantes. Mãe, por favor, volte. Sentimos sua falta. Mãe, me desculpe pelo que eu disse. Deliberadamente, não respondi, não por vingança. Não, eu não era tão mesquinha assim. Eu só precisava de tempo para pensar, para me entender, para entender o que eu queria do meu relacionamento com meus filhos adultos. E, para ser sincera, eu estava curiosa para ver como eles lidariam sem meus lembretes e ajuda constantes. Será que finalmente cresceriam e assumiriam a responsabilidade por suas vidas? Senhora Hodgson, Margarete, a bibliotecária idosa, me chamou. Seu turno terminou há meia hora. Pode ir para casa. Ah, não percebi. Sorri. Obrigada, Margarete. Você é ótima com as crianças, comentou a bibliotecária. Elas te adoram. Tenho muita experiência, respondi. 3 filhos, 4 netos. Eles devem sentir sua falta.
Senti lágrimas brotando em meus olhos. Espero que sim, eu disse calmamente. Jantar e uma garrafa de vinho me esperavam na casa da Lorna. Minha amiga percebeu meu humor e sugeriu que conversássemos. Você sente falta deles, disse ela, não como uma pergunta, mas como uma afirmação. Claro que sim, suspirei. Eles são meus filhos, Lorna. Eu os amo mais do que tudo no mundo. Então por que você não atende às ligações deles? Fiz uma pausa. Por quê? Por orgulho, pelo desejo de lhes dar uma lição? Ainda não estou pronta, disse finalmente. Tenho medo de que, se eu voltar agora, tudo volte a ser como antes. Vou controlar a vida deles, eles vão ficar irritados e nós vamos brigar de novo. O que você quer do seu relacionamento? Perguntou Lorna. Eu quero, gaguejei. Quero que eles entendam minha preocupação, que entendam que não estou interferindo porque quero controlá-los, mas porque os amo e quero protegê-los de erros. Mas eles são adultos, Muriel. Eles têm o direito de cometer erros. Eu sei, assenti. Em teoria, sim. Mas quando vejo Elaine deixando Tyler passar tempo demais no celular, ou Garrett esquecendo de pagar as contas de novo, ou Fiona incapaz de tomar uma decisão sozinha, simplesmente não consigo ficar quieta. É mais forte do que eu. E como você acha que eles estão agora sem a sua ajuda? Imaginei Elaine tentando conciliar o trabalho e os cuidados com Tyler, Garrett esquecendo compromissos importantes, Fiona tendo dificuldades para tomar decisões. Certamente, eles estavam enfrentando dificuldades. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez seja a hora de aprenderem a resolver os próprios problemas. Acho que é difícil para eles, respondi honestamente. Mas isso não significa que eu tenha que tomar todas as decisões por eles. Viu? Lorna sorriu. Você está começando a entender. Há uma diferença entre ajudar e controlar. Ajuda é oferecida quando solicitada. Controle é imposto. Assenti. Lorna tinha razão. Mas, ainda assim, uma voz dentro de mim me dizia que as crianças poderiam ter expressado sua insatisfação de forma mais respeitosa. Não era necessário dizer coisas tão cruéis quanto Elaine disse na festa de aniversário de Tyler. Eu entendo que fui muito insistente, eu disse. Mas eles são bons garotos. Poderiam ter me contado isso com calma, em vez de deixar a frustração crescer ao longo dos anos. Talvez tenham tentado, disse Lorna gentilmente. Mas você não os ouviu. Pensei nisso. Haveria sinais que eu tivesse ignorado? Suspiros irritados quando eu dava conselhos não solicitados. Respostas curtas às minhas perguntas? A relutância deles em compartilhar seus problemas comigo? Talvez você tenha razão, admiti. Eu estava tão concentrado em querer ajudar que não percebi os sinais deles. Mesmo assim, Lorna serviu mais vinho. Você não acha que está na hora de atender os chamados deles? Eles devem estar preocupados. Balancei a cabeça. Ainda não. Preciso de um pouco mais de tempo. Quero ter certeza de que, quando voltar, poderei mudar meu comportamento, que não controlarei a vida deles, que aprenderei a ouvir e respeitar suas decisões, mesmo que eu ache que estão erradas. É uma decisão sábia, assentiu Lorna. Mas não prolongue. Eles são seus filhos e te amam, apesar de todas as suas diferenças. Naquela noite, não consegui dormir por um longo tempo. Os rostos dos meus filhos estavam diante dos meus olhos, e suas vozes nas mensagens telefônicas ecoavam em meus ouvidos. Eles sentiam minha falta. Estavam preocupados. Pediam perdão. Talvez fosse hora de voltar. Mas algo dentro de mim me dizia que era cedo demais, que todos precisávamos de um pouco mais de tempo, eu para aprender a não controlar, eles para entender a importância da minha preocupação. No dia seguinte, durante meu turno na biblioteca, o telefone tocou. Vi o nome de Garrett na tela e senti meu coração apertar. Meu filho me ligava todos os dias, às vezes várias vezes. Não atendi, mas ouvi a mensagem que ele deixou: Mãe, a Lucy tem um show na sexta. Ela quer muito que você venha.
Por favor, ligue, Lucy. Minha netinha estava se apresentando, e eu não estaria lá para apoiá-la. Pela primeira vez em todos esses anos, senti lágrimas brotando nos meus olhos, mas não podia voltar atrás. Não agora. Eu precisava terminar o que tinha começado, entender a mim mesma, meu papel na vida deles, aprender a ser uma mãe amorosa sem ser controladora. Quando cheguei em casa, na casa da Lorna, naquela noite, havia outra mensagem me esperando, desta vez da Fiona: Mãe, tenho uma apresentação importante amanhã. Gostaria muito que você desse uma olhada nos meus slides e me desse alguns conselhos. Estou com saudades. Por favor, me ligue. Minha filha mais nova, sempre tão independente em suas palavras, precisava do meu apoio mais do que qualquer outra pessoa. Lembrei-me de como ela sempre ensaiava seus discursos comigo, de como ficava nervosa antes de apresentações importantes, de como precisava da minha aprovação. Ela reclamava que eu era muito crítica, mas sempre me procurava para pedir conselhos. E Elaine, que havia dito aquelas palavras terríveis, agora deixava as mensagens mais desesperadas: Mãe, por favor, volte. Sinto muito por ter dito aquelas coisas horríveis. Eu não quis dizer isso. Sinto sua falta. Tyler sente sua falta. Todos nós sentimos sua falta. Por favor, ligue. Meu coração se partiu com essas mensagens. Meus filhos precisavam de mim. Mas não precisavam da mãe controladora que eu era. Precisavam de uma mãe amorosa que soubesse ouvir, respeitar suas escolhas, ajudar quando solicitado e recuar quando necessário. Nos dias seguintes, continuei recebendo mensagens dos meus filhos. Eles ficaram mais desesperados, mais culpados. Mãe, não sei o que fazer sem você. Mãe, só agora percebi o quanto você fez por nós. Mãe, por favor, volte. Todos nós sentimos muita falta de você. Certa noite, no final da minha segunda semana em Brunswick Hill, eu estava sentado em um café com membros do meu clube do livro. Discutíamos um novo livro, ríamos e compartilhávamos nossas impressões. Eu me sentia parte daquela comunidade, mesmo os conhecendo há apenas 2 semanas. Eles me aceitavam como eu era, não me achavam insistente ou controladora. Seu telefone está vibrando, comentou John, que estava sentada ao meu lado. Tirei o celular da bolsa. Uma nova mensagem da Elaine: Mãe, o Tyler está com problemas na escola. Ele tirou D em matemática. Não sei o que fazer. Por favor, me ajude. Más notícias? John perguntou, notando minha expressão. Não, são só assuntos de família, tentei sorrir. Você sente falta deles, ela disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração. Claro que sim, suspirei. Eles são meus filhos, meus netos. Eu os amo mais do que tudo no mundo. Então por que você não responde às mensagens deles? John foi tão direta quanto Lorna. É difícil explicar, balancei a cabeça. Tivemos um desentendimento. Para ser mais precisa, minha filha me disse coisas muito dolorosas, e eu fui embora, a princípio por raiva e mágoa. Depois percebi que precisava de tempo para pensar, para entender as coisas. E o que você percebeu nessas 2 semanas? Pensei nisso. O que eu realmente tinha percebido? Que eu estava muito envolvida na vida deles, comecei lentamente. Que minha preocupação muitas vezes se transformava em controle. Que eu não sabia como ouvi-los ou respeitar suas escolhas. Mas, ao mesmo tempo, percebi que eles realmente precisam de mim, não do meu controle, mas do meu apoio. Então é hora de voltar, John sorriu. Se você percebeu seus erros e está pronto para mudar, não adianta continuar com este experimento. Mas não tenho certeza se estou pronta, admiti. Tenho medo de voltar aos meus velhos hábitos e de não conseguir mudar meu comportamento. Muriel, John pôs a mão no meu ombro, mudanças não acontecem da noite para o dia. É um processo longo, com erros e recaídas em velhos padrões de comportamento. O que importa não é que você seja perfeita desde o primeiro dia, mas que esteja disposta a trabalhar em si mesma. Concordei. John tinha razão.
Eu não podia esperar me tornar uma mãe diferente da noite para o dia ou que meus filhos imediatamente começassem a me tratar de forma diferente. Levaria tempo, paciência e esforço da minha parte e da deles. No caminho para casa, verifiquei meu celular novamente. Havia uma nova mensagem do Garrett: Mãe, estamos preocupados. Se você não responder até amanhã, vamos à polícia. Por favor, nos avise que você está bem. Senti uma pontada de culpa. Eles estavam genuinamente preocupados. Talvez eu tivesse exagerado na minha vontade de lhes dar uma lição. Talvez fosse hora de voltar e começar a construir relacionamentos novos e mais saudáveis. Em casa, compartilhei meus pensamentos com Lorna. Estou pensando em voltar, disse eu, sentada na cozinha com uma xícara de chá. As crianças estão preocupadas, ameaçando chamar a polícia. E eles têm razão, assentiu Lorna. Você desapareceu sem avisar. Não está atendendo suas ligações nem mensagens. É claro que eles estão preocupados. Eu sei, suspirei. Mas não tenho certeza se estou pronta para voltar, se posso mudar o nosso relacionamento. Muriel, Lorna pegou minha mão, ninguém pode ter certeza dessas coisas. Mudanças são sempre assustadoras, sempre um risco. Mas se você não correr riscos, nada mudará. Assenti, sabendo que ela estava certa. Eu não podia me esconder em Brunswick Hill para sempre, evitando contato com as crianças. Cedo ou tarde, eu teria que voltar e conversar com elas. Talvez seja melhor fazer isso agora, enquanto elas ainda estão dispostas a ouvir, enquanto ainda sentem minha falta, eu disse. Vou pensar nisso, acrescentei. Talvez eu ligue para eles amanhã. Boa decisão, sorriu Lorna. Agora, vamos assistir aquele filme de que você estava falando. Nos acomodamos na sala com cobertores e chá, mas eu não conseguia me concentrar no filme. Minha mente estava cheia de pensamentos sobre meus filhos, meus netos e como eles estavam lidando com a minha ausência. Eu sentia falta deles. Sentia muita falta deles. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não poderia voltar a ser a antiga Muriel, que controlava cada movimento deles, que não sabia ouvir e respeitar suas escolhas. Naquela noite, sonhei com meus filhos, pequenos, como eram quando pequenos. Elaine com Maria Chiquinhas, Garrett com os joelhos ralados, Fiona com uma boneca nos braços. Eles riam, brincavam, me chamavam. Acordei com as bochechas molhadas de lágrimas e percebi que estava pronta. Pronta para voltar. Pronta para mudar nosso relacionamento. Pronta para me tornar uma mãe diferente, uma que sabe amar sem controlar. De manhã, verifiquei meu celular. Havia uma nova mensagem da Elaine: Mãe, vamos todos à polícia hoje. Se você não atender, por favor, nos avise que está bem. Respirei fundo e disquei o número da minha filha. Era hora de começar um novo capítulo no nosso relacionamento. Um mês se passou desde que saí de casa depois das palavras dolorosas de Elaine. Um mês de uma nova vida em Brunswick Hill, na casa de Lorna, entre novos amigos e atividades. Continuei trabalhando como voluntária na biblioteca, participando do clube do livro e até me matriculei em aulas de informática em uma faculdade local. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava vivendo para mim mesma, não para meus filhos. As ligações e mensagens dos meus filhos foram se tornando cada vez menos frequentes. No início, ligavam várias vezes ao dia, deixando mensagens desesperadas. Depois, uma vez por dia, depois uma vez a cada 2 ou 3 dias. Continuei sem atender, embora isso se tornasse mais difícil a cada dia. Sentia falta deles, dos meus netos, da minha casa. Mas algo dentro de mim me dizia que ainda não era hora de voltar. Naquele dia, eu estava trabalhando na biblioteca, ajudando crianças em idade escolar com seus projetos. Era uma terça-feira tranquila, com poucos visitantes. Eu estava sentado a uma mesa na seção infantil, olhando os livros recém-chegados, quando ouvi uma voz familiar: Com licença, você tem algum livro sobre história da arquitetura para adolescentes? É para um projeto escolar. Olhei para cima e congelei.
Elaine, minha filha mais velha, estava parada na mesa da bibliotecária, segurando a mão de Tyler. Eles não me viram. Eu estava sentada num canto, parcialmente escondida por uma estante. Eu conseguia ver os perfis delas. Elaine parecia cansada e abatida, com o cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado. Tyler parecia mais alto do que um mês antes, mas também parecia um pouco abatido. Margarete, a bibliotecária, indicou-lhes a seção de arte e arquitetura, e eles se dirigiram para lá, passando pela mesa onde eu estava sentado. Instintivamente, abaixei a cabeça, tentando passar despercebida, mas era tarde demais. Mãe, a voz de Elaine tremeu. É você mesmo? Levantei a cabeça lentamente, sentindo o coração batendo forte no peito. Olá, Elaine. Olá, Tyler. Vovó, exclamou Tyler, correndo em minha direção. Ele me abraçou com tanta força que quase caí da cadeira. Sentimos tanta sua falta. Onde você estava? Por que não atendeu o telefone? Abracei meu neto, sentindo um nó na garganta. Ele tinha crescido no último mês e parecia ainda mais com o pai. Tyler, deixa a vovó respirar, a voz de Elaine soou estranha. Olhei para cima e a vi parada, com os braços cruzados sobre o peito, uma expressão indecifrável, choque, raiva, alívio, tudo isso junto. O que você está fazendo aqui? Perguntei, soltando Tyler, mas ainda segurando sua mão. Viemos ver a amiga da mamãe, respondeu Tyler por sua mãe. Ela mora aqui. Tem um projeto de arquitetura e decidimos passar na biblioteca. Vó, por que você não veio? Estávamos tão preocupados. Olhei para Elaine. Ela continuava imóvel, me encarando com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Tyler, disse ela finalmente, por que você não procura uns livros para o seu projeto? Sua avó e eu precisamos conversar. Tyler soltou minha mão com relutância e se dirigiu para a seção que ela havia indicado, olhando constantemente para trás, como se temesse que eu desaparecesse novamente. Elaine sentou-se à minha frente, apoiando as mãos na mesa. Percebi que ela roía as unhas, um sinal de estresse que vinha sofrendo desde a infância. Um mês, disse ela baixinho. Você desapareceu por um mês inteiro sem dizer uma palavra. Ligamos para todos os hospitais, todos os necrotérios. Fomos à polícia. Pensamos que você estava morta, mãe. Senti uma pontada de culpa. Não queria causar-lhes tanta dor. Não queria que se preocupassem tanto. Liguei para a vizinha e pedi para ela ficar de olho na casa, disse eu, tentando me justificar. Ela devia ter te dito que eu estava bem. Ela disse que você foi para a casa de uma amiga. Mas que amiga? Você não tem amigos. Mãe, você sempre disse que sua família era sua única amiga. Era verdade. Depois que meu marido morreu, dediquei-me inteiramente aos meus filhos, abrindo mão da minha própria vida, dos meus amigos, dos meus hobbies, de tudo por eles. E foi assim que eles me retribuíram, com as palavras de Elaine: você só sabe reclamar e se intrometer na vida dos outros. Eu tenho amigos, respondi baixinho. Lorna Patterson, minha colega do hospital. Vou ficar com ela. E você não podia ligar para dizer que estava bem? A voz de Elaine soou magoada. Estávamos morrendo de preocupação. Eu precisava de um tempo, olhei-a fixamente nos olhos. Tempo para pensar, para entender a mim mesma, o nosso relacionamento depois do que você disse. Pedi desculpas centenas de vezes, mãe. Elaine elevou a voz e, lembrando-se de que estávamos na biblioteca, baixou-a para um sussurro. Deixei recados, escrevi cartas, liguei para você. Não foi minha intenção. Eu estava chateada, cansada. Você sabe como é. Eu sei, assenti. E, no entanto, suas palavras me magoaram mais do que você pode imaginar. Elas me fizeram questionar se é realmente quem eu sou, alguém que reclama constantemente e interfere na vida dos outros. Elaine baixou os olhos, torcendo a manga da blusa. Você não é assim, disse ela baixinho. Você é carinhosa e amorosa.
É que às vezes você é muito insistente, muito controladora. Assenti. Lorna tinha me dito a mesma coisa. Estou começando a entender, admiti. Pensei muito na nossa família este mês, no meu papel na vida de vocês, e percebi que às vezes tenho sido muito insistente, muito intrometida. Sério? Elaine me olhou surpresa. Você admite isso? Sim, sorri. É incrível o que um mês de autorreflexão e conversas com um amigo sábio pode fazer. Percebi que muitas vezes cruzei limites e não respeitei seu espaço pessoal. Você tem razão em tomar suas próprias decisões. Elaine me olhou desconfiada, como se não acreditasse que estava ouvindo aquilo de mim. Mas, ao mesmo tempo, continuei, sentindo que precisava dizer tudo o que havia acumulado no último mês. Estou magoada com você, com o Garrett, com a Fiona. Estou magoada com a forma como você não deu valor ao meu cuidado, com a forma como se irritou quando tentei ajudar, com a forma como raramente me agradeceu por tudo que fiz por você. Mãe, Elaine começou, mas levantei a mão para impedi-la. Deixe-me terminar, por favor. Eu entendo que minha preocupação muitas vezes se transformou em controle, que eu nem sempre respeitei seus limites, mas você não poderia ter me dito isso com calma? Você teve que deixar sua raiva acumular por anos antes de explodir daquele jeito? Elaine ficou em silêncio, olhando para as mãos. Então, disse baixinho, tentamos, mãe, muitas vezes, mas você não me ouviu. As palavras dela me atingiram. Sim, talvez eles tentassem impor limites, e eu ignorei seus sinais, achando que sabia melhor do que eles precisavam. Talvez você tenha razão, admiti. Não sou muito boa em ouvir. Essa é outra coisa que aprendi este mês. Ficamos em silêncio por um tempo. Observei Tyler vagar entre as prateleiras, olhando em nossa direção de vez em quando. Você mudou, disse Elaine finalmente, me observando atentamente. Não apenas suas palavras, mas você parece diferente, mais calmo, mais feliz. Sorri. Ela tinha razão. Este mês em Brunswick Hill tinha me transformado. Eu tinha encontrado novos amigos, novos interesses, um novo propósito de vida. Eu tinha começado a viver para mim, não apenas para as crianças. Sinto-me diferente, admiti. Pela primeira vez em anos, estou vivendo a minha vida, não apenas a sua. Tenho amigos, interesses. Sou voluntária aqui na biblioteca. Estou fazendo aulas de informática. Participo de um clube do livro. Um clube do livro? Elaine pareceu genuinamente surpresa. Mas você sempre dizia que não tinha tempo para ler porque eu gastava todo o meu tempo com você. Eu não queria que soasse como uma reprovação, mas, aparentemente, não consegui. Elaine baixou os olhos novamente. Desculpe. Não foi minha intenção. Fiz a escolha de me dedicar a você depois que seu pai morreu, e não me arrependo. Mas talvez seja hora de fazer uma escolha por mim. Você. Elaine hesitou. Você não vai voltar para casa. Havia tanta dor em sua voz que meu coração doeu. Claro, eu queria ir para casa. Sentia falta da minha casa, dos meus filhos, dos meus netos. Mas também tinha medo de que, se voltasse, tudo voltaria ao mesmo. Eu voltaria a ser aquela mãe controladora, e eles voltariam a ser aquelas crianças irritadas. Eu volto, eu disse. Mas não hoje. Preciso de um pouco mais de tempo para descobrir como mudar o nosso relacionamento, como ser uma mãe que ajuda, mas não controla, que aconselha, mas não impõe, que ama, mas não sufoca com amor. Elaine assentiu, mas eu podia ver a decepção em seus olhos. Sentimos sua falta, disse ela baixinho. Todos nós sentimos. Garrett, Fiona, as crianças. A casa está vazia sem você. Também sinto sua falta, respondi honestamente. Penso em você todos os dias e me preocupo com você. Como está lidando com isso? Elaine deu de ombros. Não muito bem, para ser sincera. Tyler está com problemas na escola. Ele tirou notas ruins em matemática.
Não consigo conciliar trabalho e tarefas domésticas. Tudo está desmoronando. Garrett esqueceu do nosso aniversário de casamento, e Haley continua de mau humor com ele. Fiona sempre foi a mais independente de nós, mas até ela liga todo dia para perguntar se tive notícias suas. Assenti. Era exatamente o que eu esperava. Eles se acostumaram demais a depender de mim, da minha ajuda, dos meus lembretes. Talvez o meu desaparecimento seja o que eles precisam para finalmente crescer e assumir a responsabilidade pelas próprias vidas. Vocês vão ficar bem, eu disse com uma confiança que não sentia. Vocês são pessoas inteligentes e fortes. Podem resolver seus próprios problemas. Mas não tão bem quanto com a sua ajuda, Elaine deu um sorriso fraco. Você sempre soube o que fazer, como resolver qualquer problema. Porque eu tenho mais experiência, sorri de volta. Mas você nunca vai aprender se eu sempre resolver tudo para você. Tyler se aproximou da nossa mesa, segurando vários livros nas mãos. Encontrei o que precisamos, disse ele, colocando os livros sobre a mesa. Vovó, você pode voltar com a gente, por favor? Olhei em seus olhos suplicantes e senti meu coração se partir. Como eu poderia recusá-lo? Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que ainda não estava pronta para voltar. Hoje não, querida, disse suavemente. Mas em breve, eu prometo. Mas por quê? Havia tanta decepção em sua voz que eu queria abraçá-lo e nunca mais soltá-lo. Sentimos tanta sua falta. Senti sua falta também, eu disse, pegando sua mão. Mas preciso de um tempinho a mais para me entender, para entender que tipo de avó eu quero ser para você. Mas você já é a melhor avó do mundo, exclamou Tyler. Não preciso de outra. Sorri, sentindo as lágrimas brotarem nos meus olhos. Obrigada, querida. É muito bom ouvir isso. Mas às vezes até as melhores avós precisam de um tempinho para si mesmas. Elaine pôs a mão no ombro do filho. A vovó volta quando estiver pronta, disse ela. Enquanto isso, podemos vir aqui visitá-la. Se a vovó não se importar, ela me olhou interrogativamente, e eu assenti. Claro que não me importo. Adoraria ver vocês, todos vocês, Garrett, as crianças e Fiona. Tyler se animou. Pessoal, confirmei. Talvez no próximo fim de semana. A Lorna não vai se importar. Ótimo. Tyler sorriu radiante. Vou contar para todo mundo que te encontrei. Tyler, por que você não vai dar uma olhada naqueles livros? Sugeriu Elaine. Quero conversar um pouco mais com a vovó. Tyler assentiu e, pegando os livros, dirigiu-se à mesa da bibliotecária. Elaine se virou para mim. Mãe, quero que você saiba que me arrependo muito do que disse. Eu não quis dizer isso. Eu estava chateada, cansada e simplesmente explodi. Foi injusto com você. Eu sei, querida, eu disse, cobrindo a mão dela com a minha. E me desculpe também por ser tão insistente, tão controladora, por não respeitar seus limites, seu direito de tomar suas próprias decisões. Você realmente mudou, Elaine me olhou surpresa. Você nunca admitia seus erros. Um mês de autoanálise e conversas com um amigo sábio pode fazer maravilhas, sorri. Mas não espere que eu me torne uma pessoa completamente diferente. Ainda vou me preocupar com você. Ainda vou te dar conselhos. Só espero aprender a fazer isso com mais tato. E aprenderemos a dizer não a você com mais respeito. Elaine sorriu de volta, sem gritos e acusações. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas apreciando a companhia um do outro. Então, Elaine perguntou, como você está aqui em Brunswick Hill? Eu gosto, respondi honestamente. É uma cidade tranquila e aconchegante. As pessoas são simpáticas e acolhedoras. A biblioteca é um lugar interessante para trabalhar. As crianças são tão curiosas e fazem tantas perguntas. O clube do livro, as aulas de informática, me sinto útil, necessária, e não apenas como mãe ou avó, mas simplesmente como Muriel.
Você sempre foi apenas uma mãe para nós, disse Elaine baixinho. Nunca a vimos apenas como Muriel, uma mulher com seus próprios interesses, desejos e sonhos. Porque eu esqueci que eu era Muriel, não apenas sua mãe, sorri. Depois que seu pai morreu, me dediquei inteiramente a você, abri mão da minha própria vida, e não me arrependo. Mas talvez agora que você cresceu, eu tenha a chance de me lembrar de quem Muriel Odson é, além de mãe de 3 filhos. Elaine assentiu, mas vi algo como tristeza em seus olhos. Talvez ela se sentisse culpada por eu ter desistido da minha vida por eles. Ou será que ela tinha medo de que, agora que eu havia encontrado novos interesses e novos amigos, eu me afastasse deles? Eu ainda sou sua mãe, eu disse suavemente, como se lesse seus pensamentos, e sempre te amarei mais do que tudo no mundo. É que agora eu quero ser mais do que uma mãe. Eu quero ser uma mulher com seus próprios interesses, seus próprios amigos, sua própria vida. Você merece isso, Elaine apertou minha mão. Depois de tudo que você fez por nós, você merece ser feliz. Obrigada, querida, senti lágrimas brotando nos meus olhos. Isso significa muito para mim. Tyler voltou com os livros embrulhados nas mãos. Está tudo pronto, disse ele. Vovó, a senhora poderia pelo menos almoçar com a gente? Por favor. Olhei para o relógio. Ainda tinha 1 hora de plantão, mas Margarete certamente me dispensaria. Eu sentia muita falta do meu neto e da minha filha. Um almoço não estragaria meu plano de autorreflexão. Ok, sorri. Só preciso avisar meus colegas. Fui até Margarete, expliquei a situação e ela me liberou, dizendo que eu poderia tirar o dia inteiro de folga. Pude ver em seus olhos que ela compreendia. Ela conhecia a minha história, sabia que eu não via meus filhos havia 1 mês. Escolhemos um pequeno café não muito longe da biblioteca. Tyler falava sem parar, contando-me sobre a escola, futebol e seus amigos. Eu ouvia com um sorriso, fazendo perguntas, mas sem dar conselhos ou críticas. Era novidade para mim apenas ouvir sem tentar controlá-lo ou corrigi-lo. Elaine estava mais quieta, nos observando com uma expressão estranha no rosto. Quando Tyler foi lavar as mãos, ela se inclinou para mim e disse baixinho: Você mudou mesmo, mãe. Você já teria dito a ele umas 10 vezes que ele está segurando o garfo errado, ou que a camiseta dele não combina com o jeans, ou que ele precisa estudar mais matemática. Sorri, um pouco envergonhada. Ela tinha razão. Antigamente, eu não perderia a oportunidade de criticar, dar conselhos ou apontar falhas. Agora, eu estava apenas curtindo o tempo com meu neto, sem tentar mudá-lo ou melhorá-lo. Estou aprendendo, eu disse. Estou aprendendo a ser avó, não supervisora. Combina com você, Elaine sorriu. E o Tyler gosta. Ele sempre ficava um pouco tenso perto de você, esperando críticas ou comentários. Agora, ele está apenas relaxado. Suas palavras me magoaram, mas eu sabia que ela estava certa. Com minhas críticas constantes e conselhos não solicitados, eu havia criado tensão e distância entre nós. E agora, quando eu estava apenas ouvindo, sem julgar, sem criticar, essa distância começou a diminuir. Depois do almoço, demos uma volta pela cidade. Mostrei a eles a biblioteca, o parque onde gosto de caminhar, o café onde o clube do livro se reunia. Tyler segurou minha mão como se tivesse medo de que eu desaparecesse novamente. Elaine caminhou ao nosso lado, mais relaxada do que quando nos conhecemos. É realmente lindo aqui, disse ela quando paramos no parque. Eu entendo porque você gosta desta cidade. Sim, é tranquilo aqui, assenti. Mas sinto falta de Durham, meu lar. Sinto sua falta. Então volte, Elaine me olhou nos olhos. Nós vamos mudar, eu prometo. Respeitaremos seus limites, sua necessidade de viver. Não vamos menosprezar seus cuidados. Sorri, tocada por suas palavras. Mas uma voz dentro de mim me dizia que ainda não era hora. Que eu precisava ficar aqui em Brunswick e um pouco mais para entender completamente que tipo de mãe e avó eu queria ser, para fortalecer minha nova compreensão,
minha nova abordagem aos relacionamentos com meus filhos. Em breve, prometi, mas não hoje. Preciso de um pouco mais de tempo. Elaine assentiu, embora eu pudesse ver a decepção em seus olhos. Tudo bem, disse ela, mas saiba que estamos esperando por você, todos nós. Na hora de me despedir, Tyler me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar. Prometa que vai voltar, sussurrou. Prometa, vovó. Eu prometo, querido, beijei-o no topo da cabeça. Muito em breve. Elaine me abraçou com mais reserva, mas eu a senti tremendo. A gente vem no fim de semana, disse ela. Com o Garrett, a Fiona e todas as crianças, se você não se importar. Eu adoraria, sorri. Deles, meu amor. Fiquei na calçada, acenando para eles até o carro desaparecer na esquina. Então, caminhei lentamente de volta para a casa de Lorna, sentindo uma estranha mistura de alegria e tristeza, alívio e ansiedade. Em casa, Lorna me recebeu com uma xícara de chá e um olhar interrogativo. Bem, ela perguntou quando me sentei na poltrona, como foi a reunião? Ótimo, sorri. Melhor do que eu esperava. A Elaine mudou. Ela se desculpou pelo que disse e disse que todos sentiram minha falta e que a casa estava vazia sem mim. E você não voltou com eles? Lorna ergueu uma sobrancelha. Não, balancei a cabeça. Preciso de um pouco mais de tempo para consolidar meu novo entendimento, minha nova abordagem ao relacionamento com meus filhos, para não voltar aos velhos hábitos, controlar, criticar, impor minhas opiniões. Lorna assentiu. Eu entendo, mas não demore muito. Eles são sua família e te amam. Eu sei, eu disse, tomando um gole de chá. Eles vêm aqui no fim de semana, todos juntos. Tudo bem para você? Claro, Lorna sorriu. Eu adoraria conhecer sua família. Além disso, minha casa é grande o suficiente para todos. Assenti, imaginando meus filhos e netos enchendo a casa com suas vozes, risos e energia. Seria um encontro muito diferente dos nossos jantares familiares habituais em Durham. Aqui em Brunswick Hill, em território neutro, talvez fosse mais fácil começarmos a construir relacionamentos novos e mais saudáveis. Obrigada, eu disse sinceramente, por tudo, por me acolher, pelos seus conselhos, pelo seu apoio. Não sei o que teria feito sem você neste último mês. Você teria encontrado o seu caminho, Lorna apertou minha mão. Você é uma mulher forte, Muriel, mais forte do que pensa. Nos dias seguintes, pensei muito sobre meu encontro com Elaine e Tyler, sobre nossa conversa, sobre meus sentimentos. Senti ainda mais falta deles agora que os tinha visto, abraçado e conversado. Mas, ao mesmo tempo, senti que minha decisão de ficar em Brunswick Hill por mais um tempo era certa. Eu precisava terminar o que havia começado, reconhecer plenamente meus erros, mudar minha abordagem à maternidade e aprender a ser uma mãe que apoia em vez de controlar. Na sexta-feira à noite, liguei para Elaine. Foi a primeira vez que liguei para o número dela em um mês. Ela atendeu ao primeiro toque, como se estivesse sentada ali, com o telefone na mão, esperando minha ligação. Mãe. Havia tanta esperança em sua voz que meu coração apertou. Oi, querida, eu disse. Só queria ter certeza de que você ainda planeja vir amanhã. Claro, ela soou quase ofendida. Estaremos todos lá, Garrett com Haley e as crianças, Fiona e eu com Tyler, é claro. Ótimo, sorri, mesmo que ela não percebesse. Vou preparar o jantar para você. A Lorna disse que vai me ajudar a fazer comida para todos. Parece maravilhoso, a voz de Elaine era tão calorosa que senti lágrimas brotando nos meus olhos. Estamos todos ansiosos para te ver, especialmente a Fiona. Ela não acreditou quando eu disse que tinha te encontrado. Também estou ansioso para ver todos vocês, eu disse com sinceridade. Sinto saudades de todos vocês. Depois do telefonema, fiquei sentado na cozinha por um longo tempo, olhando pela janela. Amanhã, eu veria todos os meus filhos e netos. Estaríamos juntos pela primeira vez em um mês. Como eles reagiriam às minhas mudanças?
Entenderiam por que eu fui embora. Por que eu não atendi às ligações deles? Poderíamos começar a construir relacionamentos novos e mais saudáveis? De manhã, Lorna e eu começamos a cozinhar. Insisti em fazer os pratos favoritos de todos: frango assado para Elaine, lasanha para Garrett, salada vegetariana para Fiona, bolo de chocolate para Tyler e biscoitos de passas para Lucy e Owen. Lorna riu do meu entusiasmo, mas ajudou em tudo. Você está nervoso, disse ela quando chequei o frango no forno pela terceira vez. Não fique. Eles são seus filhos. Eles te amam. Eu sei, suspirei. É que tenho medo de não conseguir mudar o suficiente, de voltar aos meus velhos hábitos, controlar, criticar, interferir. A mudança não acontece da noite para o dia, disse Lorna gentilmente. É um processo com erros e recaídas em velhos padrões de comportamento. Não se trata de ser perfeito desde o primeiro dia. Trata-se de estar disposto a trabalhar em si mesmo. Concordei, sabendo que ela estava certa. Eu não podia esperar me tornar uma mãe diferente da noite para o dia ou que meus filhos começassem a me tratar de forma diferente imediatamente. Levaria tempo, paciência e esforço da minha parte e da deles. Exatamente ao meio-dia, a campainha tocou. Corri para abri-la, sentindo o coração batendo forte no peito. Lá estavam eles, parados na porta, meus filhos, meus netos, Elaine com Tyler, Garrett com Haley, Lucy e Owen com Fiona. Todos juntos, todos aqui, todos por mim. Vovó, gritaram Lucy e Owen, correndo em minha direção. Eu os abracei, sentindo as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meus amores, sussurrei. Como senti sua falta. Então foi a vez do Garrett. Meu filho me abraçou forte, com coragem, mas eu podia ver as lágrimas em seus olhos. Não faça isso de novo, mãe, disse ele com a voz rouca. Nunca. Desculpe, querido, acariciei sua bochecha. Não queria te assustar. Fiona foi a última a se aproximar, como se hesitasse em se aproximar. Minha filha mais nova, sempre tão independente, agora parecia perdida e vulnerável. Mãe, foi tudo o que ela disse antes de se jogar em meus braços. Abracei-a, sentindo-a tremer e soluçar baixinho no meu ombro. Está tudo bem, querida, sussurrei, acariciando suas costas. Estou aqui. Não vou a lugar nenhum. Finalmente, todos entramos em casa. Lorna nos recebeu na sala de estar, e eu a apresentei à minha família. Esta é Lorna Patterson, minha velha amiga e salvadora, eu disse. Lorna, estes são meus filhos, Elaine, Garrett e Fiona, e meus netos, Tyler, Lucy e Owen. É um prazer conhecê-la, sorriu Lorna. Muriel me falou tanto sobre você. Espero que não tenha sido tão ruim, disse Garrett, mas havia um toque de cautela em sua voz. Só coisas boas, garantiu Lorna. Ela está muito orgulhosa de todos vocês. Fomos para a cozinha, onde a mesa estava posta. As crianças admiraram meus esforços culinários, especialmente o fato de eu ter preparado os pratos favoritos de todos. Você não esqueceu, disse Fiona, surpresa, olhando para a salada vegetariana. Achei que você não aprovasse minha escolha vegetariana. Eu não aprovava muitas das suas escolhas, respondi honestamente. Mas agora entendo que é a sua vida e o seu direito de escolher como quer viver, mesmo que eu nem sempre concorde com suas decisões. No início, a conversa à mesa foi um pouco estranha. As crianças claramente não sabiam como se comportar com essa nova mãe, que havia mudado. Estavam acostumadas aos meus constantes conselhos, críticas e interferências. Mas agora, eu apenas ouvia, fazia perguntas e não tentava controlá-las ou corrigi-las. Você mudou mesmo, mãe, comentou Fiona enquanto passávamos para a sobremesa. Você já teria me perguntado 10 vezes se eu tinha namorado e se oferecido para me apresentar a um dos seus colegas. Sorri, um pouco envergonhada. Estou aprendendo, disse eu. Estou aprendendo a respeitar seu espaço pessoal, suas decisões, mesmo quando realmente quero interferir. Você quer? Perguntou Garrett. Claro, ri. Ainda sou sua mãe.
Ainda me preocupo com você. Ainda quero o melhor para você. Mas agora entendo que o que eu acho que é o melhor pode não ser o melhor para você. As crianças trocaram olhares, o mesmo olhar que costumava significar: lá vai ela de novo. Mas agora havia surpresa, descrença e esperança em seus olhos. Depois do jantar, fomos para a sala de estar. As crianças começaram a me contar como tinham se virado sem mim naquele mês, como Elaine tentará conciliar o trabalho com os cuidados com Tyler, como Garrett se esquecera de datas e contas importantes, como Fiona tivera dificuldades para tomar decisões. Não percebemos o quanto você fez por nós, admitiu Garrett. Foi só quando você não estava mais aqui que percebemos o quanto sua ajuda, seus lembretes, seu apoio significavam para nós. Mas isso não significa que queremos voltar ao modo como as coisas eram, Elaine acrescentou rapidamente, quando você controlava cada movimento nosso e criticava cada decisão que tomávamos. Eu também não quero voltar a isso, sorri. Quero ser uma mãe que ajuda quando solicitada, que dá conselhos mas não impõe, que apoia mas não controla. E queremos ser crianças que apreciam o seu cuidado, disse Fiona, que não tomam a sua ajuda como garantida, que sabem dizer não, obrigado sem irritação ou ressentimento. Assenti, sentindo meus olhos se encherem de lágrimas. Talvez pudéssemos realmente construir um relacionamento novo e mais saudável. Talvez o meu desaparecimento, apesar de todo o drama, fosse tudo o que precisávamos. Quando você volta para casa? Perguntou Tyler, sentado ao meu lado no sofá. Sentimos muita sua falta. Olhei para meus filhos, para seus rostos abertos e expectantes. Eles sentiram muita falta de mim. Queriam muito que eu voltasse. Mas eu estava pronta? Estava pronta para mudar meu comportamento, minha abordagem à maternidade? Estava pronta para respeitar seus limites, seu direito de tomar suas próprias decisões, mesmo que eu achasse que essas decisões eram erradas? Em breve, eu disse, abraçando Tyler, muito em breve. Só preciso de um tempinho a mais para terminar algumas coisas aqui. As crianças assentiram, embora eu pudesse ver a decepção em seus olhos. Elas esperavam que eu voltasse para casa com elas hoje. Mas eu sabia que não estava pronta. Precisava de um pouco mais de tempo em Brunswick Hill para solidificar meu novo entendimento, minha nova abordagem para o relacionamento com meus filhos. Quando chegou a hora de me despedir, todos me abraçaram como se eu estivesse partindo para a guerra, não apenas ficando na cidade vizinha. Viremos todo fim de semana, prometeu Elaine. Se você não se importar. Eu adoraria, sorri. E prometo que voltarei para casa em breve. Mas quando voltar, as coisas serão diferentes. Serei uma mãe diferente, uma avó diferente. Nós também seremos diferentes, disse Garrett. Mais grata, mais respeitosa, acrescentou Fiona. Mais compreensão, concluiu Elaine. Assenti, sentindo meu coração transbordar de amor por essas pessoas, meus filhos, meus netos, minha família. Não somos perfeitos. Temos problemas, mal-entendidos, conflitos, mas nos amamos, e talvez seja isso o que mais importa. Fiquei na varanda, acenando para eles até os carros desaparecerem na curva. Então me virei para Lorna, que estava ao meu lado. Eles são maravilhosos, disse ela. Seus filhos, seus netos. Você pode se orgulhar deles. Tenho orgulho, sorri. Sempre tive. Só nem sempre fui bom em demonstrar isso. Voltamos para dentro de casa e comecei a limpar a mesa. Lorna ajudou e trabalhamos em um silêncio confortável. Você vai voltar para eles em breve, não é? Ela finalmente perguntou. Sim, assenti. Em breve, mas não hoje. Preciso de um pouco mais de tempo aqui em Brunswick Hill para perceber plenamente que tipo de mãe eu quero ser, para fortalecer minha nova compreensão, minha nova abordagem aos relacionamentos com meus filhos. Eu entendo, Lorna sorriu. E sentirei sua falta quando você for embora, mas você sempre pode vir me visitar, ou eu vou até você. Não podemos perder o contato como da última vez. Não vamos, prometi.
Este mês me ensinou muita coisa, inclusive a importância de ter a própria vida, os próprios interesses, os próprios amigos, além da família. Naquela noite, deitada na cama, pensei no dia de hoje, em conhecer as crianças, na nossa conversa. Elas tinham mudado no último mês. Tornaram-se mais independentes, mais responsáveis. Aprenderam a lidar com a situação sem a minha ajuda constante, sem os meus lembretes, sem o meu apoio. E isso era bom. Significava que eu podia voltar para casa não como uma ajudante indispensável, sem a qual elas não poderiam funcionar, mas como uma mãe e avó amorosa, cuja presença tornava a vida delas melhor, mas não era uma condição necessária para sua existência. E eu também mudei. Comecei a entender que minha preocupação muitas vezes se transformava em controle, que meus conselhos eram muitas vezes intrusivos, que minha ajuda muitas vezes não era solicitada. Comecei a aprender a ouvir, a respeitar limites, a aceitar as decisões dos outros, mesmo que eu achasse que estavam errados. Comecei a entender que amar não significa controlar, que se importar não significa interferir, que apoiar não significa impor a própria vontade. Há um mês, Elaine me disse algumas palavras duras: você só sabe reclamar e se intrometer na vida dos outros. Na época, aquelas palavras me magoaram profundamente. Agora, eu entendia que havia alguma verdade nelas. Eu realmente reclamava com muita frequência e me intrometia na vida dos outros com muita frequência. Mas também entendia que por trás de tudo isso havia amor, expresso de forma desajeitada, mas sincero e profundo. E talvez meus filhos também entendessem isso. Talvez fosse por isso que sentiam minha falta, se preocupavam comigo, queriam que eu voltasse para casa. Fechei os olhos, sentindo uma paz me invadir. Logo eu estaria em casa. Logo começaríamos a construir relacionamentos novos e mais saudáveis. Logo eu me tornaria a mãe e a avó que sempre quis ser, amorosa, solidária, respeitosa. E talvez meus filhos se tornassem as crianças das quais sempre tive orgulho, independentes, responsáveis, gratas.